Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse encontro de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu sou a Thaís Ienaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E o tema dessa nossa aula de hoje é o ser humano do meio. Na meditação anterior, nós falamos sobre as 3 inteligências humanas ou cérebros no intestino, coração e cabeça. Vimos que esses sistemas, da cabeça, coração e barriga funcionam de maneira interligada, interconectada, e que quanto mais conectados entre si, mais presentes e conscientes estamos. Mais coerência, nós temos entre pensar, sentir e agir. Eu vou trazer aqui algumas relações, com esses 3 sistemas para aprofundarmos, a nossa compreensão sobre essas inteligências em nós. Então, a cabeça, ela está relacionada ao sistema neurosensorial, ao consciente, a um estado acordado, associado à luz, à antipatia, a um processo de desgaste catabólico, relacionado ao processo de morte. Enquanto que a barriga está associado ao sistema metabólico motor, ao nosso metabolismo, ao inconsciente, a um estado dormindo, à escuridão, a simpatia, a absorção, a um processo de crescimento anabólico relacionado ao processo de vida e também aos nossos impulsos, instintos e desejos orgânicos inconscientes. E o coração, está relacionado ao sistema rítmico, ao sistema circulatório, à nossa respiração, ao subconsciente, a um estado sonhando. É o meio entre a simpatia, na barriga, e a antipatia da cabeça. Então a gente pode compreender a cabeça e a barriga, como polos opostos e complementares entre luz e escuridão, consciente e inconsciente, acordado e dormindo, simpatia e antipatia, enquanto que o coração é o meio, é o que relaciona esses mundos, é o que liga esses extremos da cabeça e da barriga. O ser humano, ele só vem a ser ser humano, de fato, na região do meio, entre as forças polares, da simpatia e da antipatia, por exemplo. Nessa região mediana que o ser humano pode se libertar das polaridades, e experimentar o espírito que vive no eterno presente. A meditação, ela consiste nesse fortalecimento interior, em que vamos abrindo, despertando o espaço do meio, de mediação, de equilíbrio
entre essas forças opostas, né? De modo que a gente possa nos elevar para uma condição de ser para além da dualidade humana, além do desejo e do medo, da atração e repulsão e assim por diante. E nesse caminho, né, nós elevamos a nossa resposta animal, né, instintiva, ligada ao cérebro reptiliano, né, de ataque ou defesa, para o nível humano. Isso significa, né, que as nossas reações imediatas são contidas e interiorizadas no centro, né, da alma humana, para serem confrontadas com a ética e a moral. O instinto animal, né, ele oscila entre conforto e desconforto, entre preferência e aversão. E o ser humano, ele pode interiorizar tais reações entre dois polos opostos, né, e praticar esse espaço, né, de pura presença, do centro da atenção, o caminho do meio. Então, nessa prática, nós vamos usar a técnica de autoquestionamento. Nós vamos perguntar para si mesmo ao longo da meditação. E a gente vai usar 3 perguntas, né? Você pode usar 1, 2 ou as 3 de uma maneira livre, dependendo de como a sua prática estiver fluindo para você. Então, as perguntas são: o que é o centro da atenção? A segunda pergunta é: o que é a pura presença? E a terceira pergunta é: o que é o ser humano do meio? Então pode encontrar uma postura que seja confortável para você, se possível, na postura sentada com a coluna ereta, seja no chão ou numa cadeira, sentindo seu corpo bem aterrado, bem ancorado na terra através do apoio e mantendo seus olhos fechados ou, se você preferir, entreabertos. Fazendo os ajustes que você ainda sentir necessidade, até que você possa se estabelecer em uma postura relaxada e firme ao mesmo tempo. E comece observando o aqui e agora. Percebendo seu estado de mente, corpo e respiração. E centralize o foco da sua atenção na respiração natural.
Observe como a sua respiração flui naturalmente, gentilmente. E na sua próxima respiração, inspire completamente e ao final da sua inspiração, inspire um pouco mais. Então, expire completamente e ao final da sua expiração, expire um pouco mais. E continue respirando dessa maneira, alongando a sua inspiração e expiração por mais alguns ciclos completos de respiração. Continue inspirando completamente e ao final da inspiração, inspire um pouco mais. E então expire completamente e ao final da expiração, expire um pouco mais. Respirando lenta e profundamente. E quando sentir ser o momento, respire normalmente e observe a sua respiração agora. E encontre um ritmo que seja confortável para você de manter sem esforço.
Tem a sua respiração como uma âncora que te relembra do presente, do aqui e agora. Então recorra à sua respiração, à sua atenção consciente na respiração sempre que precisar ao longo da sua prática. E pergunte a si mesmo: o que está presente? O que está consciente? E observe para onde vai a sua atenção naturalmente depois que você coloca a pergunta: o que está presente? O que está consciente? E apenas esteja presente para o que chegar até você, seja um pensamento, sensação ou qualquer outra experiência. A sua prática em meditação é estar presente com o que chega à sua atenção, sem atração ou repulsão, sem querer se agarrar ou se afastar da experiência, seja ela qual for. Então, por exemplo, se você sente um desconforto ou uma sensação desagradável em alguma parte do seu corpo, o seu exercício é se libertar da ideia de que aquela sensação é desconfortável ou desagradável. Experimente abrir esse espaço de não julgamento, não rotular a sua experiência. Apenas esteja presente para aquela experiência da maneira mais pura que puder. Talvez em um primeiro momento você possa procurar abrir um espaço interior de sentir simpatia pela experiência para neutralizar a antipatia que sentia. E quando você sentir ser possível, fique apenas com a sensação pura. Permaneça no centro, desidentificado da simpatia ou antipatia com relação àquela experiência que está experimentando no presente. E para isso você pode colocar as perguntas para si mesmo sem querer responder com palavras. Sempre que você coloca uma pergunta para você em meditação, você só observa o que emerge depois da pergunta e fica com a sensação pura que emerge. Então pergunte-se: o que é o centro da atenção?
o que é a presença pura. O que é o ser humano do meio. E apenas permaneça no espaço que emerge segundos depois que você coloca a pergunta. Permanecendo nesse espaço o tempo que puder. Permaneça na sensação pura que sente logo depois que você coloca a pergunta ou as perguntas. O que é o centro da atenção? O que é a pura presença? O que é o ser humano do meio? Recorra à pergunta ou às perguntas quando você sentir ser o momento. E use a pergunta que fizer mais sentido para você a cada momento da sua prática. Confie no seu guia interior, naquilo que está presente, consciente em você. Permaneça no observador de si mesmo, na testemunha, livre de qualquer preferência ou aversão ao que chegar à sua atenção. Se, por exemplo, acontecer de você observar um pensamento que talvez te interesse, te atraia, sendo uma experiência dessa natureza, existe uma simpatia, né? Uma identificação. Experimente, nesse caso, se ocorrer, apenas se libertar da simpatia e colocar uma ou mais das perguntas
O que é o centro da atenção? O que é a pura presença? O que é o ser humano do meio? E ancore a sua atenção naquilo que emerge depois que você coloca a pergunta. Permaneça nesse espaço neutro da presença pura, do centro da atenção, momento a momento. Continue presente, consciente da sua prática de meditação para o que chegar à sua atenção. Se não perceber nada chamando a sua atenção, fique apenas consciente do centro da atenção. Permaneça nesse campo da pura presença no ser humano do meio. E sempre que notar alguma experiência emergindo, seja um pensamento, sensação, imagem, memória, observe. Perceba se aquela experiência te causa simpatia ou antipatia e lembre-se do caminho do meio, de despertar a sua presença pura, colocando uma ou mais das perguntas: o que é o centro da atenção?
que é a pura presença. O que é o ser humano do meio? E fique com a sensação pura. E descanse a sua atenção na pura presença. Na pura atenção consciente. Descanse no centro, no ser do meio.
Observe como você percebe o aqui e agora e a mudança que você nota de como você começou a prática para agora. E no seu tempo, vai retornando lentamente, começando a sentir suas mãos, seus pés, fazendo os movimentos que você tiver vontade. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.